O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Lei do Amor. Um oferecimento de Chão Freios e Suspensão. Tradição há mais de 50 anos, bem servindo Pelotas e região. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Alô pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui com vocês falando sobre a Lei do Amor. Esses dois últimos programas tivemos a alegria de ter como parceiro o Padre Jô, nos colocando que junto à Sagrada Escritura, também a tradição da igreja, o pensamento dos padres, como ele bem nos explicou, ajudou e continua ajudando nesta lei do amor, lei que, com amor no nosso coração, podemos viver mais proximamente do Senhor. E nós temos recebido assim uma série de perguntas e ultimamente assim chamou a atenção que várias pessoas se interessaram por anjos. Não sei se tem alguma coisa nas redes sociais aí que está tratando sobre anjos, né? Eu de vez em quando recebo uma que é o nome dos anjos que termina em El, mas é uma coisa cômica, né? Eles colocam vários adjetivos terminados em El, debochando daquilo. Mas em todo caso, né, muitas pessoas também perguntam se é da fé da igreja acreditar nos anjos ou não é acreditar nos anjos, ou não acreditar, melhor, né? Então, nós podemos ver que o catecismo da igreja, esse último catecismo que nos foi legado por São João Paulo II, ele trata também sobre os anjos. E é da fé da igreja, sim, acreditar nos anjos, até porque existe na Bíblia muita citação sobre os anjos, né? Então nós poderíamos dizer, assim de início, que nós cremos e temos o símbolo do credo como um sinal da nossa fé, que todas as missas solenes, as missas dominicais também, a gente professa o creio em Deus Pai. E a gente diz que Deus é o Criador do céu e da terra. E também temos o outro credo maior, o credo niceno-constantinopolitano, que nos explica que Deus é o Criador do universo visível e invisível. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra seria o mundo dos homens, o céu ou céus, porque também aparece em plural, pode designar o firmamento, mas é também, a gente convém assim dizer, o lugar próprio de Deus. Vosso Pai nos céus, dizia Jesus lá no Evangelho de Mateus. Então, sinal que Deus habita nos céus. Por consequência também, nós acreditamos que após a nossa peregrinação terrestre, escatologicamente, o lugar da glória é o céu, o lugar junto a Deus. E, enfim, também a gente pode designar o céu como a palavra que indica o lugar das criaturas espirituais. Os anjos, criaturas espirituais, que estão ao redor de Deus. Lá no Quarto Concílio de Latrão, ele afirma na sua profissão de fé que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a criatura espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambos, por compor-se do espírito e do corpo. Então nós podemos dizer que a existência dos anjos é uma verdade da nossa fé, da nossa lei do amor. A existência dos seres espirituais não corporais
que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos é uma verdade de fé. O testemunho das Escrituras a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Quem são os anjos? Santo Agostinho nos diz a respeito deles. O anjo é um mensageiro. Então significa que anjo não é uma natureza, mas é a designação de encargo do que ele faz. Se perguntamos a designação da natureza, anjo é um espírito, é um ser espiritual. Se perguntamos pelo encargo, ele é o espírito por aquilo que é e por aquilo que ele faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus, diz Jesus lá em São Mateus mais uma vez, São heróis fortes que, segundo o Salmo 103, executam as ordens de Deus obedecendo a sua palavra. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o brilho da sua própria glória, conforme lá no livro do Deuteronômio, capítulo 10. Cristo é o centro do mundo angélico. Os anjos são seus. Mateus, no capítulo 25, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos. São seus porque foram criados por e para ele. Pois é nele que foram criadas todas as coisas, conforme São Paulo nos fala aos Colossenses. No céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, os anjos são de Deus. Ainda mais, porque ele os fez mensageiros de seu projeto de salvação. Lá na carta aos Hebreus, São Paulo nos pergunta: não são todos eles espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Eles aí estão desde a criação, e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação, e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, podemos ver isto lá no livro do Gênesis, protegem Ló, também a gente vê isto lá no livro do Gênesis, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas, citando-se apenas alguns dos exemplos que nós vemos no Antigo Testamento. Por fim, é o anjo Gabriel que no início do Novo Testamento anuncia o precursor de Jesus, São João Batista, lá no templo, e o próprio Jesus para Nossa Senhora quando rezava. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é seguido da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito do mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. O canto de louvor deles, ao nascimento de Cristo, não cessou de ressoar no louvor da Igreja. Glória a Deus, lá de Lucas, quando os anjos, então, estão diante do presépio, cantando e maravilhando os pastores. Os anjos protegem a infância de Jesus. Eles servem a Jesus no deserto. Eles confortam na agonia, quando ele poderia por si mesmo ter se salvado das mãos do inimigo, como outrora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. No retorno de Cristo que eles anunciam, estarão lá a serviço do seu juízo. Na vida da Igreja, do mesmo modo,
existe essa ajuda misteriosa e poderosa, podemos dizer, dos anjos. Na liturgia, a Igreja se associa aos anjos para adorar Deus 3 vezes santos. Ela invoca sua assistência. Além disso, festeja mais particularmente a memória de certos anjos. Nós temos a liturgia dos anjos da guarda, temos também a liturgia dos 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. São Rafael, o anjo que diz Deus cura no seu nome, que acompanhou o jovem Tobias para buscar também a cura para os olhos do seu pai Tobi. Temos o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo que anunciou a Virgem Maria, anunciou a Zacarias o nascimento de Jesus e de João Batista. E temos o anjo Miguel também, que é o anjo que combate por nós as forças invisíveis do maligno. Inclusive o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, uma curiosidade, fizeram uma bonita estátua com globo terrestre em cima, lá no Jardim do Vaticano, e ele é o padroeiro da cidade-estado do Vaticano. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na Terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Então, os anjos estão, como nós vemos no creio, neste mundo visível e invisível. Foi o Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, em toda a sua diversidade e na sua ordem. Deus ordenou a sua criação. A Escritura apresenta a obra do Criador, simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam com descanso no 7º dia. O texto sagrado ensina, a respeito da criação, verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor, sua finalidade, que se destinam à glória de Deus. Não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes neste acontecimento primordial, a própria Gênesis pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Cada criatura possui bondade e perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias se diz: e Deus viu que isto era bom. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas do fundamento próprio, de verdade, de bondade, de leis e ordens específicas. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem cada uma a seu modo um raio da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. Por isso o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, a fim de evitar o uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e o meio ambiente. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal. As inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existe independência recíproca para completarem-se mutuamente a serviço uma das outras. A ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O homem as descobre progressivamente como leis da natureza. Elas despertam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem e da sua vontade. A hierarquia das criaturas
é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas, cuida cada uma delas, até mesmo dos pássaros. No entanto, Jesus nos diz lá em Lucas: vós valeis mais do que muitos pardais. Ou ainda, como ele fala em Mateus, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. O homem é a obra-prima da criação. A narração bíblica exprime isso, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. Existe solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de terem o mesmo Criador e de todos estarem ordenados à sua glória. Então, dentro desta criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, nas quais o crente pode se apoiar com confiança e para ele serão um sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Por sua parte, o homem deverá se conservar fiel a este fundamento e respeitar as leis que o Criador inscreveu nele. A criação, também em função do sábado, portanto do culto e da adoração de Deus, ela tem uma própria ordem. Nada se antepõe à obra de Deus, diz a regra de São Bento, indicando assim a ordem correta das preocupações humanas. Então, como Deus fez esta grande criação, também das coisas visíveis, as coisas que nós podemos palpar, as coisas que nós podemos desfrutar, as coisas até que muitas vezes nós podemos transformar, e essa transformação deveria ser sempre seguido o princípio da grande criação como um todo, e aprimorada para o melhor serviço e para a melhor glória de Deus, no momento que serve um homem e que o homem reconhece que esse serviço lhes é dado por Deus. Mas infelizmente, muitas vezes o homem não usa dessa sua liberdade, do livre-arbítrio, para aperfeiçoar esta obra que o Senhor fez, para desenvolvê-la no sentido de que seu usufruto traga algo muito melhor na qualidade de vida. Então, nós podemos dizer que muitas vezes a criação, ela sofre quedas. Nós tivemos a queda do homem quando lá no paraíso, o homem foi tentado pela serpente. E este homem, então, acabou perdendo o seu lugar também no paraíso e hoje peregrina até a reconstrução do paraíso e a sua volta para ele. Assim como o homem tem esse sério risco de queda, esse sério risco de transformar naquilo que não é o positivo, nós também temos os anjos que sempre estão na volta de Deus no céu, e eles, num determinado momento, eles também tiveram a sua queda. Por trás da opção da desobediência, que Adão e Eva tiveram, seguindo a voz sedutora daquele que se opõe a Deus por inveja, e fez com que o homem acabasse também caindo nas raias da morte, mas graças a Deus, Deus ressuscitou e Ele é o primogênito entre os ressuscitados, nos levando assim a segui-lo, A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, Este anjo que teria, em forma de serpente, tentado o homem e seduzido o homem a desobedecer à ordem de Deus, a comer da árvore do centro do paraíso, com a promessa de que seriam igual a Deus e que conheceriam o bem e o mal. Então a Escritura vê ali a figura de Satanás, ou diabo, que é este anjo que foi destronado. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, chamado por Deus. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons e na sua natureza, mas se tornaram maus por sua
própria iniciativa. A Escritura fala de um pecado destes anjos, pecado este que está na segunda carta de São Pedro. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radicalmente e irrevogavelmente Deus e seu reino. Há um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais, quando então a voz da serpente fala lá a Eva no livro do Gênesis, capítulo 3, né? E sereis como Deus, se acabares desobedecendo a Deus e comeres da árvore do centro do paraíso, né? E São João, na sua primeira epístola, ele diz que o diabo é pecador desde o princípio. Quer dizer, teve um olhar, um coração ambicioso, soberbo desde o princípio. E o próprio São João, no capítulo 8 do seu Evangelho, trata este diabo como o pai da mentira. O caráter irrevogável da sua opção e uma deficiência de infinita misericórdia divina faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a sua morte. Isto nos dizia São João Damasceno no seu livro intitulado A Exposição da Fé. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de assassino desde o começo, também no capítulo 8 de João, o qual chegou até tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho do Homem se manifestou, diz São João na sua primeira epístola, para destruir as obras do diabo. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem lá no paraíso, como dissemos, a desobedecer a Deus. O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e o reino de Jesus Cristo, embora sua ação cause graves danos, de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos, como diz São Paulo lá na Epístola aos Romanos, que tudo contribui para o bem daqueles que o amam. Então, nós podemos dizer que, infelizmente, os anjos, que foram criados como mensageiros da bondade, do amor de Deus, tiveram esse momento de tentação e pensaram em se tornar Deus. E como não conseguiram, tentar o homem também no paraíso para que o homem se tornasse Deus, e também o homem teve a necessidade que os anjos não tiveram, de que o próprio Filho do Homem viesse, assumisse a carne humana e levasse o homem a uma dignidade sem igual, porque o próprio Filho do Homem teve que se sacrificar para salvar o próprio homem. Então, nós temos sempre essa confiança que cada um de nós tem um anjo da guarda, que o anjo da guarda nos traz as bênçãos de Deus, que o anjo da guarda, no silêncio do nosso coração e da nossa consciência, nos comunica o que é o melhor para nós. Invocar o anjo da guarda é sempre algo muito bom. Como aquela oração: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então queremos mais uma vez agradecer ao nosso patrocinador, Schau, Freios e Amortecedores, e queremos deixar até a próxima semana, se Deus quiser, o nosso novo encontro, e queremos deixar esta mensagem musical.
Ó Senhor, quando pequei, já senti meu coração se afastar de Ti. Se eu vacilei, peço perdão. A escuridão não quero mais, não quero ser assim. Sei que o amor que tens por mim é tão intenso e tão real, que apesar de todo o mal, nunca pensaste em abandonar. Teu coração somente quer salvar a todos nós, pecadores, filhos teus. Te peço perdoa, te peço perdoa meu pecado. Vou ser renovado pelo teu amor. Não quero estar longe de ti, meu Senhor. Tua graça me faz reviver e sentir tua paz. Ó Senhor, quando pequei, já senti meu coração se afastar de Ti. Se eu vacilei, peço perdão. A escuridão não quero mais, não quero ser assim. Sei que o amor que tens por mim é tão intenso e tão real, que apesar de todo o mal, nunca pensaste em abandonar. Teu coração somente quer salvar a todos nós, pecadores, filhos teus. Te peço perdoa, te peço perdoa meu pecado. Vou ser renovado pelo teu amor. Não quero estar longe de ti, meu Senhor. Tua graça me faz reviver e sentir tua paz. Te peço perdoa, te peço perdoa. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. De Chão Freios e Suspensão, no Largo de Portugal 1158, em frente ao Supermercado Guanabara. Chão Freios, a parada certa. Vem.